Em nosso último culto, nós falamos um pouco sobre a identidade do nosso ministério, do Eclectos. Nós falamos sobre uma palavra que Deus nos deu para esse ano. Nós falamos também sobre os nossos 2 chamados. O primeiro deles é permanecermos em Cristo, que é o grande mandamento. E o segundo dele é frutificarmos a partir de Cristo, que é a grande comissão. Não tem como nós gerarmos frutos para Jesus se nós não permanecemos nele. Amém? Essa passagem de João 2, 1 a 10, nós vamos dar uma continuidade à palavra da última semana. E eu quero ler aqui com vocês o texto que relata o primeiro milagre de Jesus. O texto diz o seguinte: no 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe então disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Versículo 6, estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água. Você consegue imaginar essa cena? No meio de um casamento, jarros de água, vinho acabado, toda aquela tensão. É tipo servir nas áreas executivas, quando dá ruim, todo mundo sai correndo. Vou continuar aqui no versículo 7. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou aquela água que foi transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, ele chamou o noivo. E ele lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam o bastante, o vinho inferior é servido. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais na Galileia. Manifestou ali a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vocês conseguem imaginar essa cena? No primeiro culto do Eclectos, nós trouxemos uma parábola, que era a parábola do banquete. E ali era uma parábola de Jesus contando uma parábola em que ali ele exibe o verdadeiro significado de sermos eclectos. Aqueles que respondem a um convite, no caso da parábola, um convite a um banquete nupcial, um convite a um casamento. Agora, nessa passagem, nós vemos Jesus agora como um convidado participando desse casamento. Jesus agora era um convidado de honra e ele estava ali participando desse casamento. Porém, ele não só participa, mas ele salva aquela festa, ele salva aqueles noivos. E agora eu quero perguntar: quem aqui já organizou e já teve um casamento? Quem aqui já casou? E sabe o que é a tensão de se preocupar se vai acabar comida ou bebida? Se tem uma coisa que não pode acabar no casamento, é comida e é bebida. E quem aqui sonha um dia em casar? Uau, levanta a mão bem alta, eu quero ver você. Uma salva de palmas, porque Jesus vai fazer muitos casamentos aqui nesse ano. Eu vou participar disso, eu quero celebrar o seu casamento, eu quero colher desse testemunho. Amém? Voltando a esse cenário de casamento, não tem como imaginar, os noivos imaginarem que vai acabar a comida ou a bebida, mas também não tem coisa melhor do que saber que Jesus está ali na sua festa. E quando nós analisamos o texto, nós podemos ver aqui a perspectiva de 2 pessoas, a de Maria, mãe de Jesus, e a de Jesus. Qual é a perspectiva de Maria? Maria chega para Jesus, mas de maneira muito indireta. O que ela diz para o seu filho? O vinho acabou. Em nenhum momento ela fala: você precisa fazer um milagre. Quem estivesse ali, eu imagino que tinha outras pessoas ali, e eles estavam conversando em código, tipo, o vinho acabou, e Jesus falando: o que eu tenho a ver com isso, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Eu acredito que se tivessem dezenas de pessoas ali, ninguém tinha entendido nada, porque era uma conversa íntima de uma mãe e de um filho. Quem aqui tem conversas com a sua mãe,
que vocês se entendem com meias palavras. Minha mãe está nos assistindo, inclusive. Um beijo, mãe, um abraço. Minha mãe é fã do Eclectus, ela sempre acompanhou fielmente. É isso aí, mãe. E a todas as mães que estão assistindo também. Existe um lugar de intimidade onde uma mãe conhece um filho, onde um filho conhece uma mãe. A questão é, Jesus não era apenas o filho de Maria. Jesus também era o Messias, e Maria sabia disso. Por isso que quando Jesus ele responde para sua mãe, o que tem a ver isso comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria já entende automaticamente aquilo que o seu filho, o Messias, queria dizer, e rapidamente ela já dirige a palavra dela para os serviçais: façam tudo o que ele os disser. Sabe, aqui, nessa passagem, eu imagino também a perspectiva de Jesus, em que ele estava tentando discernir o tempo sobre se era ou não o momento dele começar a operar milagres. Muitas vezes nós, em nossas vidas, nós andamos pensando sobre qual é o tempo, qual será o tempo daquilo que Deus está fazendo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Repete comigo: se não agora, quando? Será que nós também discernimos o tempo de respondermos a Deus? Muito da nossa resposta a um chamado de Deus tem a ver com discernirmos o tempo dessa resposta. E eu consigo imaginar, e eu quero que você imagine comigo, a pressão de Jesus vem de uma necessidade, vem de uma expectativa dos noivos, dos convidados, e ele pensando: ainda não chegou o tempo. Mas o que muda ali do versículo 5, do versículo 4 para o versículo 5, em que Jesus ele muda de ideia? Será que Jesus mudou de ideia? Será que Jesus já sabia o que ele faria? Ou será que nesse gap de versículo, Jesus ele tem uma revelação e ele tem um discernimento dos tempos? E ali o ministério dele começa. Sempre vai haver uma expectativa por Jesus. E aqui é o nosso versículo, que é a palavra do Eclectus para esse ano, que a criação, ela aguarda com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Nesse casamento existia sim um grupo que queimava, que ardia por uma expectativa, para que o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, fosse manifestado, trouxesse a glória de Deus ali e salvasse aquele casamento. Mas na verdade essa história não tem a ver apenas com a transformação de água e vinho. Essa história não tem a ver necessariamente com a provisão, ou mesmo se fosse a provisão de alimento. Essa história tem a ver com o discernir o tempo, e quando nós discernimos o tempo, nós discernimos onde Jesus está. Na Bíblia, quando nós estudamos sobre tempo, nós estudamos sobre o conceito de kairos. Repete comigo: kairos. Kairos é um tempo determinado de Deus para um momento específico, uma ocasião específica em que Deus preparou para mim e para você. É um pouco diferente de Cronos. E na verdade, Kairos, muitas vezes nós falamos, Kairos é o tempo de Deus e Cronos é o nosso tempo. É quase isso. Cronos também é o tempo de Deus, mas não é o tempo específico de Deus. Nós podemos estar vivendo o Cronos debaixo da bênção de Deus, mas nós não discernimos onde está o Kairos de Deus. Faz sentido? Vocês estão comigo? Nós somos chamados para discernirmos o Kairos de Deus, como Jesus discerniu o Kairos de Deus. E nessa passagem, eu acredito, com todo o meu coração, que antes do Rei Jesus discernir sobre o Kairos de Deus para aquela situação, a mãe dele já tinha discernido. Maria ali naquele lugar já tinha discernido, porque se você parar para pensar, ela nem responde Jesus. Ela já dá um comando direto para os serviçais sobre aquilo que ela acreditava que Jesus ele ia fazer. E o que acontece quando nós não temos um alinhamento do Cronos com o Kairos? O que acontece quando a nossa mente ela não é renovada o suficiente para entender qual é o tempo específico de Deus para as nossas vidas?
Acontece que nós vivemos uma crise. E assim como eu, quem aqui já viveu crise por não entender aquilo que Deus está fazendo no momento que Deus está fazendo? Eu já vivi muitas crises. E eu queria citar aqui uma crise específica. Alguém já ouviu falar da crise dos 30 anos? Eu não estou falando da crise quando perguntam a sua idade ou quando chega o seu aniversário e você não lembra quantos anos você vai fazer. Alguém já passou por isso? Quantos anos você vai fazer, Caio? 30 e... alguma coisa. Aí bate o desespero. Ou mesmo quando você fala, mas ontem eu fiz 28. Ontem eu fiz 29. Se você que é visitante, porque nós estamos fazendo essa missão, o Eclectus é o ministério dos jovens adultos, dos 30 aos 39. Então a grande massa que está aqui, está vivendo essa janela de tempo, de 30 aos 39. E nós vamos pesquisar aqui um estudo americano do Journal of Community Health, que diz o seguinte, ele aborda a saúde da nossa geração, e ele diz que a crise dos 30, ela abala a seguinte estrutura: transição para uma vida adulta, autoavaliação, se você está anotando, anota isso, autenticidade, identidade, senso de propósito, comparação e pressão entre os relacionamentos. Que bom que agora eu perguntei se você já sofreu disso. Eu vou dar mais uma oportunidade. Alguém já sofreu com isso alguma vez, assim como eu? Sofrer com crise em relação à idade, ao tempo de Deus, é normal. Porém, nós não devemos ficar na crise. Experimentar uma crise é normal e é possível, mas permanecer na crise, isso não tem nada a ver com Deus. Enquanto o mundo se acostuma e espera com que nós vivamos de crise em crise, Deus espera de nós que nós vivamos de glória em glória. Nós passamos pela crise, fiquemos mais maduros, entendemos o propósito de Deus, discernimos os tempos e nós passamos a viver de glória em glória. Mas Caio, qual é a perspectiva bíblica então para a geração dos 30 anos de idade? Antes disso, você que levantou a sua mão bem alto, se você já teve a crise dos 30, como eu, levanta a sua mão bem alto, eu quero declarar algo no Espírito. Você nunca mais vai sofrer dessa crise em nome de Jesus. Toda ansiedade, toda preocupação, toda burnout, eu sinto que toda crise, síndrome do pânico, comparação é quebrada agora em nome de Jesus. Você não vai mais viver uma vida se comparando ao padrão do mundo de crise em crise, porque Deus tem para o Eclectus uma vida de glória em glória. Esse culto, agora, dia 1º de fevereiro, é o ponto final nessas crises. Você não é quem o mundo diz quem você é, ou aquilo que você vê no Instagram, você é quem Deus te afirma, quem Ele te criou para você ser. Mas Caio, qual é a perspectiva bíblica então? Nós vemos aqui a perspectiva dos estudos da psicologia, da ciência, o que a Bíblia diz sobre a geração dos 30 anos de idade. Eu tenho aqui perspectiva natural e perspectiva espiritual. A perspectiva natural é quem nós somos no nosso dia a dia. Nos 30 anos, eu posso te afirmar, nós, de todas as gerações, é a geração mais ocupada, é a geração que mais trabalha, é a geração que mais se dedica com família, com filhos, com estudos, e você tenta equilibrar isso tudo ao mesmo tempo, e respirando, e se esticando. Você já ouviu isso na Zion? Você tem que ser mais esticado. Então se você é membro da Zion, se você já ouviu isso. A perspectiva natural da nossa geração é a geração que mais se estica, que mais é ocupada e que também é mais independente. Mas a perspectiva espiritual, aquela que a Bíblia nos mostra, não é apenas que nós somos a geração mais ocupada, mas também próspera, mais independente. A Bíblia também afirma que essa janela dos 30 aos 40 anos é uma janela de maturidade, de autoridade do governo de Deus. Eu vou repetir, a Bíblia nos ensina que essa geração dos 30 aos 40 também é a geração mais madura e que recebe autoridade do governo de Deus. E nós vamos abrir a Bíblia agora e ver um pouco mais sobre isso. Por que isso é uma promessa para a nossa geração? A geração
que entende que devemos discernir os tempos. Abra comigo em Lucas 3, versículo 23. Deus está falando contigo? Deus também está falando comigo. Tem alguém fazendo 30 anos hoje? Quase. Essa semana, Deus vai falar muito com você, irmã, nessa palavra. Lucas 3, 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli. Qual idade Jesus tinha aqui? 30. Gênesis 41, 46. Abra comigo, vamos lá para Gênesis 41, 46. A gente vai fazer um tour pela Bíblia. Gênesis 41, 46. Diz o seguinte: José era da idade de 30 anos, quando se apresentou ao faraó, rei do Egito, e saiu José da presença do faraó, passando por toda a terra do Egito. Qual era a idade de José quando ele se tornou governador do Egito? Muito bom. Agora, vamos fazer um paralelo aqui com a história do primeiro milagre de Jesus. Você está em Gênesis 41, 46, avança para o versículo 55. Versículo 55. 9 versículos depois de José se assentar ao trono, como governador do Egito. Gênesis 41, 55 diz o seguinte: isso aqui é um paralelo, um ponto de conexão muito importante. Contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, eles foram reclamar alimentos com o rei, ou com o faraó. E o que disse o faraó? Ide a José e fazei tudo quanto ele vos disser. O que a mãe de Jesus disse aos serviçais? Ide a Jesus e fazei tudo o que ele disser. Quando você entra numa janela de autoridade, de governo de Deus, até os ímpios reconhecem a autoridade que está sobre a sua vida. Quando você está no lugar certo, você discerne que é o tempo certo, você está com as pessoas certas, que nós estamos aqui nessa noite, a autoridade de Deus, de governo vem sobre a sua vida e o mundo lá fora lhe reconhece. Amém? Vamos lá agora. Números 4, 3. Sabe de uma coisa? Falando sobre autoridade, você pode entrar em lugares onde tem pessoas com um cargo maior, com um estudo maior, com mais experiência, com um LinkedIn mais formoso do que o seu, mas em todo lugar onde nós estivermos, a pessoa que tiver a palavra de Deus é quem tem a autoridade lá. Onde você entrar, onde você colocar as plantas dos vossos pés, não interessa quem está ali naquela sala, não se intimide, porque se você carrega uma palavra de Deus, você é autoridade ali. Lembrei de uma história que a pastora Sara contou uma vez para o Krigner. Na verdade, o Krigner contou a história da pastora Sara. Eles estavam em Brasília, se encontraram com o presidente, vice-presidente, governantes, e ali o Krigner cumprimentou o presidente um tempo atrás, e ele foi muito feliz, falou: pastora Sara, eu consegui encontrar o presidente, eu consegui ali dar um abraço para ele. E a pastora Sara virou e perguntou assim: e qual a palavra de Deus que você levou para ele? Nunca vá adiante a uma autoridade sem uma palavra de Deus. Nós, como Eclex, nós devemos carregar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, em nossas mãos, para ali nós sermos a resposta para uma geração que aguarda com ardente expectativa. Números 4, 3, mais um exemplo bíblico. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar nesse serviço para fazer o trabalho na tenda do encontro. Aqui o texto diz respeito à idade dos sacerdotes que entravam para o ministério de cuidar dos negócios de Deus. E qual era a idade que os sacerdotes podiam cuidar das coisas de Deus? Aos 30 anos. Está fazendo sentido isso para vocês? Eu creio que isso aqui é uma palavra profética para nós, como ecléticos, como identidade. E Deus, ele vai nos revestir de autoridade, de governo. Ezequiel 1, eu quero que todos abram. Eu creio que isso aqui realmente é uma promessa. Nós sairemos daqui mais convictos daquilo que Deus está derramando sobre a nossa geração. Ezequiel 1.
diz o seguinte: no quinto dia do quarto mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Qual era a idade do profeta Ezequiel? Respondeu o chamado de Deus: 30 anos. O último eu nem vou perguntar, mas eu quero que você abra 2 Samuel 5,4. Diz o seguinte: tinha Davi 30 anos quando ele começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Davi assentou ao trono de Israel também com 30 anos. Mas por que justo com 30 anos? Porque eles todos com 30 anos, sabe? Eu acredito, isso aqui é uma convicção que está dentro de mim, que é um momento que Deus separa para as nossas vidas em que estamos maduros espiritualmente, fisiologicamente, emocionalmente, para responder a um chamado de Deus para um tempo como esse. E Deus, Ele tem um chamado de Deus para nós para um tempo como este. Como eu falei, nós não estamos aqui por coincidência. Nós estamos no lugar certo, no dia certo, com as pessoas certas. Atos 13:36, você não precisa abrir, mas eu preciso que você anote isso. Falando sobre o rei Davi diz: porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, ele adormeceu. Davi tinha como mente dentro do coração dele o propósito de servir a sua própria geração. Eu acredito que o rei Davi, esse que se assentou ao trono com 30 anos de idade, ele tinha convicto e uma mente renovada, aquilo que nós hoje acreditamos que está escrito lá em Romanos 8,19, como sendo uma palavra para o eclectos, que a geração, no caso em Davi, Israel aguardava com ardente expectativa para que o rei Davi se assentasse no trono. E essa história, ela se repete continuamente, porque não tem a ver apenas com Davi, tem a ver com uma geração segundo o coração de Deus. E nós somos essa geração, uma geração segundo o coração de Deus. Repete comigo: se não eu, quem? Vira para a pessoa do seu lado e diz: se não você, quem? Galera, o bastão caiu nas nossas mãos. Essa é a nossa hora. Sabe uma coisa que eu estava pensando? Qual que é o próximo? Nós temos ministérios geracionais na Zion. Temos lá o G52 das crianças, o Rise, adolescentes, o Flow, os adolescentes mais velhos, o Vox, que já são os jovens, e o Eclectus, que são os jovens adultos. Mas qual que é o ministério geracional depois do Eclectus? São os diamantes. Ou seja, o bastão está nas nossas mãos para ser uma resposta para a juventude da nossa nação. Eu não sei se isso te empolga, mas isso me empolga. E eu sei que você conhece pessoas que desistiram no meio do caminho por entrar numa zona de conforto. O foco dessa mensagem não é gerar confronto em você nem em mim, por mais que o evangelho ele em si já gera confronto. O foco dessa mensagem é gerar esperança, é gerar edificação e gerar um encorajamento, porque Deus confiou em nós, a geração dos 30, a autoridade para governar e influenciar. As próximas gerações, elas estão olhando para nós. Por mais que não pareça, a galera do Rise, do Flow e do Vox, eles estão olhando para nós sobre como nós cumprimos o nosso chamado, como nós respondemos ao chamado de Deus, como nós somos resposta para uma sociedade, como nós fazemos família, como nós lidamos nos nossos casamentos e com os nossos filhos. Nós somos um exemplo para toda uma geração e Deus está nos despertando para isso. Eu quero trazer alguns outros exemplos de avivalistas e reformadores que também discerniram o tempo e propósito. O primeiro deles, 1517, Martinho Lutero. 1517 foi o ano da Reforma Protestante. Martinho Lutero
foi o líder que iniciou oficialmente a reforma protestante, que foi uma revolução em toda a sociedade, e isso se espalhou pelo mundo. E olha, Martinho Lutero, quando ele pregou as 95 teses, ele tinha 34 anos. O segundo exemplo que eu quero trazer aqui é alguns séculos depois, em 1738, no avivamento na Inglaterra, que impactou a igreja no mundo inteiro. Esse alguém era John Wesley. John Wesley tinha 35 anos quando ele começou a pregar ao ar livre, e as histórias contam que John Wesley, ele fez do mundo a paróquia dele. Ele pregava ao ar livre. Existem histórias que dizem que ele pregava para 15 mil pessoas, e essas pessoas, elas se convertiam, elas tinham um impacto direto com a presença de Deus. O terceiro exemplo é Jonathan Edwards, no ano de 1740. Jonathan Edwards foi o precursor do grande despertar. Foi um avivamento que aconteceu, saiu desse avivamento na Inglaterra, alcançou os Estados Unidos, e ele não veio apenas só como um avivamento espiritual, mas veio aquilo como nós acreditamos, um avivamento que culmina numa reforma. Pensa que as igrejas foram incendiadas, as pessoas começaram a queimar por Jesus, existiu uma colheita nunca antes vista de salvação, mas isso não ficou apenas dentro das quatro paredes da igreja, isso se expandiu para todas as esferas da sociedade. Eles abriram escolas, eles abriram hospitais, eles influenciaram na esfera do governo, e ele, Jonathan Edwards, quando ele pregou o seu sermão mais famoso, que eram pecadores na mão de um Deus irado, ele tinha 37 anos. Avançando um pouquinho, e ainda impactado por esse mover, William Carey, em 1806, vocês estão conseguindo ver? Eu pedi para a banda só se encaixar aí. William Carey foi o pai das missões modernas. Sabe isso que nós fazemos como missões na época no carnaval? Missões de carnaval, essas missões, a gente vai para o campo missionário, lá para Marajó, para o Jardim Gramacho, Sertão Nordestino. É isso. William Carey, ele foi o precursor das missões modernas em 1806. E ele começou onde? Foi no país dele, ali no quintal dele? Não, ele foi para a Índia com a família dele. William Carey, ele traduziu a Bíblia para mais de 30 idiomas e dialetos na Ásia, e ele fez isso quando ele tinha 36 anos. O próximo exemplo, em 1906, 100 anos depois, William Seymour. Quem aqui já ouviu falar? Quem aqui conhece esses nomes que nós estamos trazendo, esses heróis da fé? William Seymour era o líder do avivamento da Rua Azusa. Esse aqui você conhece? Por quê? Porque o avivamento da Rua Azusa, ele foi o avivamento que começou o movimento pentecostal, que chegou aqui em nós hoje. O derramar do Espírito Santo, em que eles passaram dias e dias na presença de Deus, sem conseguir sair dali. E William Seymour, também como um reformador, ele influenciou milhares de igrejas e o movimento abolicionista. William Seymour tinha 36 anos, quando aconteceu o avivamento da Rua Azusa. E agora, o último exemplo dessa noite, mas não é o último exemplo que existe na história da igreja, Martin Luther King Jr., 1964, ele que era pastor, ativista contra a segregação racial, e o mais jovem homem a receber o Prêmio Nobel da Paz. E ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz dele aos 35 anos de idade. Esses exemplos aqui, como eu disse, não é necessariamente para trazer um confronto, mas é para trazer um encorajamento daquilo que Deus está guardado para a nossa geração. Existe uma palavra do Senhor e uma unção de governo para nós fazermos tudo que esses homens fizeram. Por que não? Por que não? Nós somos homens e mulheres ordinários na mão de um Deus extraordinário. E eu queria dizer alguma coisa. Se você tem a sensação que você está atrasado, que por algumas circunstâncias na vida você perdeu muito tempo, Deus está apagando tudo isso agora em nome de Jesus. Você não está atrasado.
Você está no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Eu falo para você que está nos assistindo de casa também, essa mesma palavra é uma palavra rema para a sua vida. Deus está remindo o nosso tempo e Ele derrama uma unção necessária para um tempo como esse. Amém? É o nosso momento, galera. O bastão está nas nossas mãos. No momento que a mentira é quebrada, nós abrimos espaço para a verdade e para a afirmação de Deus. Nós não carregamos um sinal, mas como é a palavra da Zion para esse ano, nós somos o sinal. Nós não carregamos uma mensagem, nós encarnamos a mensagem e vivemos essa mensagem para a sociedade. Isso é ser eclectos. Agora, repete comigo, se não aqui, onde? Discernir os tempos é tão efetivo como discernir territórios. Nós falamos aqui, no último Eclectos nós fizemos um processamento. Quem que gostou daquele final de culto diferente, que podemos também orar uns pelos outros? E durante o processamento, nós fizemos uma pergunta que era: qual esfera que você acredita que Deus te chamou para você influenciar? E um dos feedbacks que eu recebi é: Caio, eu nunca ouvi falar dessa palavra esfera, eu não sei o que é esfera. Sabe, o que nós acreditamos aqui como Zion é que Deus nos dá estratégia para nós influenciarmos também fora da igreja. Mas onde, Caio? Na esfera da família, onde Deus te colocou hoje, na esfera dos negócios, na esfera da educação, na esfera das artes e entretenimento, na esfera da comunicação e também na esfera da igreja. Por que não? Nós estamos aqui servindo, nós estamos aqui nos dedicando. E existe um problema. O problema é quando nós nos limitamos àquilo que nós achamos que é a nossa única esfera. Enquanto Deus nos chama para nós discernirmos locais, quando Deus nos chama para discernirmos ambientes, uma vez que nós já discernimos os tempos, e nós falamos: Caio, Deus me chamou apenas para a esfera dos negócios, eu não vou servir na igreja. Ou mesmo quando Deus me chamou para a esfera da família, eu vou casar e eu vou me dedicar apenas a cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Mas quem somos nós para limitarmos o chamado de Deus em nossas vidas? Jesus nunca se limitou a respeito de onde Ele operava milagres, a respeito de onde Ele curava, a respeito daquilo que Ele manifestava o reino do Senhor. Eu e Bia hoje, nós vivemos algumas esferas. Nós estamos na igreja, nós vivemos a esfera da família, com aconselhamento, cuidando dos nossos filhos, e na esfera dos negócios também. Mas nem por isso nós limitamos e nós dizemos não para aquilo que Deus Ele quer fazer. Porque Deus Ele não se limita à nossa concepção de território. Deus não se limita à nossa concepção de local. E você, assim como eu, já pensou: a minha esfera é essa, eu vou morrer servindo nessa esfera. Você, como eu, já pensou nisso? Eu já pensei. Falei: cara, meu chamado é business, então não vou servir mais em nada. E na verdade não. Deus é um Deus de liberdade, Deus é um Deus de criatividade, Deus é um Deus que habita com uma multiforme sabedoria e criatividade sobre os nossos chamados. E viver missão dentro da família só funciona quando eu vivo família dentro da minha missão. Para vocês que estão casando, para vocês que estão tendo filhos agora, esse é um conselho que eu tenho para você: traga a sua família para dentro da sua missão e a sua missão para dentro da sua família. Porque se tem algo que Deus ama e que Deus valoriza, é família. O reino de Deus, a hierarquia no reino dos céus, ela é família: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E agora o último ponto, que mesmo nós discernindo o tempo, mesmo nós discernindo territórios e lugares, mesmo nós respondendo a um chamado de Deus, se nós não fizermos uma aliança com o Senhor, esse fogo ele vai se apagar. Fala para a pessoa do seu lado: faça uma aliança com Deus. Nós podemos vir para Sete Nés e queimar os 7 dias com paixão, cair, levantar,
orar, receber batismo e tudo, mas se nós de maneira não consciente, nós não fizermos uma aliança com Deus, esse fogo vai se extinguir. O que é fazer uma aliança com Deus? É nós escolhermos uma vida de santidade. E quando nós escolhemos uma vida de santidade, nós damos passos práticos de consagração. E consagração é nada mais, nada menos do que um ato consciente de nós fazermos uma aliança com Deus. É cíclico. Consagração é um ato consciente de fazermos uma aliança com Deus. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sem uma aliança com Deus. Deus, ele fez uma aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e também com Jesus, a aliança pela qual nós vivemos hoje. E todo profeta, quando ele começa o seu ministério, ele começa por meio de uma aliança com Deus. Sabe, na minha vida, por um momento eu vivi afastado dos caminhos do Senhor. Eu sofria com tentações que eu tinha que lutar muito. Faltava convicção, mas um dia eu entendi, falta convicção porque falta uma aliança com o Senhor. E eu lembro que no dia 26 de outubro de 2013, eu fiz uma aliança com Deus. E a partir daí eu nunca mais me desviei dos caminhos do Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não teve a oportunidade de fazer uma aliança com Deus, de se dedicar de maneira consciente em fazer uma oração, em ter uma entrega. Ou talvez você está aqui nessa noite e você um dia já fez uma aliança, mas você quebrou essa aliança. Eu quero te dizer uma coisa: nessa noite é uma noite de aliança com Deus. Nós sairemos daqui discernindo o tempo, mas antes nós faremos uma aliança com o Senhor Jesus. Fique de pé onde você está agora. Eu quero fazer um ato consciente aqui com vocês. Quem é você que está aqui nessa noite e você nunca fez uma aliança com Deus? Você quer receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levanta sua mão bem alto. Glória a Deus. Uma pessoa, uma salva de palmas. 2 pessoas. Alguém mais? Essa é a tua oportunidade. Vocês só estão levantando a mão, não é porque a mensagem ela é bonita, não é porque é convincente, é porque é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito do Senhor que nos convence. E essa é uma noite de aliança, é uma noite de festa. Eu quero perguntar, talvez você um dia fez uma aliança com Deus e você quer se reconciliar com o Senhor e que nessa noite você quer refazer essa aliança. Você quer falar: Senhor Deus, hoje eu quero refazer a minha aliança contigo e em Ti nunca mais quebrar essa aliança, para eu viver o que esses homens viveram contigo. Levanta sua mão bem alto. Você que já fez uma aliança, mas você quer se reconciliar com o Senhor. Uma pessoa, glória a Deus. Quem mais? Vamos lá, galera. Hoje é um dia que nós vamos mais profundo. Existe mais de Deus aqui neste lugar. Quem é você que quer se reconciliar com Deus e você fala: eu quero que hoje, no dia 1º de fevereiro de 2025, seja um dia de uma nova aliança que eu faço com Jesus. Nós vamos orar todos juntos, todo mundo aqui, nós vamos aos pés de Jesus. Mas eu quero saber quem é você. Eu sinto que tem mais pessoas. Quem é você? Você quer refazer a sua aliança? 2 pessoas, 3 pessoas. Glória a Deus. O Espírito Santo se alegra com a decisão de vocês, porque Ele está aqui. Eu quero que vocês repitam essa oração comigo. Diga: Senhor Deus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdão pelos meus pecados. Me perdoa porque eu estive longe. Me dá a vida eterna. Me traz para o seu caminho. Senhor Deus,
Tu és tudo para mim. Eu quero ser todo seu. Me dá a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E tem algo melhor. Nós estamos fazendo uma nova aliança com Deus nessa noite. Mas o bônus, o melhor, é o Espírito Santo de Deus. Porque uma vez que nós recebemos Jesus, nós clamamos: venha e faça morada em mim, assim como eu quero fazer morada em ti, por toda a eternidade. Nós abrimos espaço para o Espírito Santo vir sobre nós. E o Espírito Santo está aqui. E eu quero agora fazer um apelo. O altar está aberto. Eu quero convidar vocês, todos nós vamos aos pés de Jesus, renovar a nossa aliança com Deus. Porque se é um tempo de discernir os tempos, de responder o chamado de Deus, é um tempo de renovar a nossa aliança com o Senhor. Então, à medida com que o Espírito Santo for te tocando, à medida com que você for se convencendo, venha aqui para frente e se derrame aos pés de Jesus. Esse é um convite para todos nós, do visitante até a liderança. Hoje ninguém vai impor as mãos sobre vocês. O próprio Espírito de Deus vai te tocar e Ele vai te ministrar, porque é você e Ele. Você pode vir, a casa é sua. Chora, babababá. Senhor Deus, eu peço mais. À medida que os nossos joelhos se dobrem, à medida que o nosso coração se derrama, que o Senhor derrama mais do teu amor. O Eclectus está aqui. Nós estamos aqui prostrados a Ti, porque nós queremos fazer uma aliança contigo. Não é sobre resultados, não é sobre performance, é sobre encontrarmos um lugar de permanecermos em Ti, Senhor. Nós quebramos o nosso vaso. Aos pés do meu amado carro, e eu quebro meu vaso aos teus pés do meu. Não importa o preço, e não importa o preço do perfume derramado. A presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço, o perfume derramado. A tua presença vale mais, vale mais, vale mais, vale mais.
estejam cheias, dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Eu sinto que ainda tem mais, eu sinto que tem pessoas que ainda não entregaram o seu tesouro. Eu sinto que existe ainda um nível que não foi entregue para alguns aqui. Nós vamos continuar mais um pouco em adoração. Nós vamos continuar mais um nível de entrega, porque Deus está aqui neste lugar. Senhor Deus, o Senhor está aqui neste lugar e o Senhor merece o nosso melhor. Eu sinto que o Espírito Santo está entrando nos corações agora. Visões celestiais estão sendo liberadas. Convicção de perdão está sendo derramado. Quebrantamento de corações. Deus está trazendo reconciliação sobre esse lugar. Existe reconciliação de passado, presente, Deus apontando para o futuro. Senhor Deus, que o Senhor venha trazer a Tua presença agora e que as alianças sejam feitas da Sua maneira, Deus, não da nossa. Mais. Eu sinto que tem pessoas que vão sair daqui, vão ligar para pais, para mães e vão pedir perdão. Pessoas que vão reatar amizades. Eu vejo um espírito de discórdia caindo em nome de Jesus. Deus trazendo unidade. Deus convertendo os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu sinto a paz que excede todo entendimento entrando em nossos corações agora. Começa a receber mais da paz de Cristo, mais da paz do Senhor, mais. Como uma brisa suave, a Tua paz vem, nos preenche. Estejam cheias, dia e noite, noite e dia, até que Cante essa canção de dentro de você. noite e dia, Até que as taças estejam cheias, dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias, dia e noite,
recebe a nossa adoração. Que essas alianças que foram feitas nessa noite, que elas sejam eternas em Ti. Senhor Deus, venha fortalecer essa geração, uma geração que escolhe o sim, que escolhe te responder ao Teu chamado. Venha fortalecer essa geração com uma autoridade de governo, desde que estejamos aliançados contigo, Senhor. Muito obrigado, obrigado por mais um culto, obrigado pelo mover daquilo que o Senhor está fazendo, pelo derramar do Teu Espírito, pelos novos nascimentos, pelas reconciliações. Tu és fiel e a Tua palavra não volta vazia. Senhor Deus é um Deus que cumpre aquilo que promete, e a Tua palavra é viva e eficaz. Quem é grato a Deus, dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é o verbo vivo e Ele está aqui entre nós. Amém.